Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Como é que vocês estão no dia de hoje? Como é que tá a vida aí? Hoje, para falar de mais um capítulo, agora do capítulo 1175, que é chamado, o título do capítulo é Nidhogger, que é a serpente do abismo na mitologia nórdica do Ragnarok, que tem um papel importante no Ragnarok. Ela que rói as raízes da árvore Yggdrasil, né, na mitologia nórdica. E ela também é de Niflheim, que é o submundo nórdico. E justamente o Loki, o Oda combinou tudo isso. Mas antes de começar a falar sobre esse capítulo, eu quero pedir para você dar um like, se inscrever, deixar um comentário, compartilhar com um amigo que também curte One Piece, que também está na vibe de se tornar o Rei dos Piratas, que quer se juntar à tripulação do Joy Boy, do futuro Rei dos Piratas. E também, ao mesmo tempo, eu quero fazer um merchan da Lampert. Hoje, nós estamos com as roupas de venda ao público com a gente, então a gente já tem as roupas de venda ao público. Essa daqui era a amostra, como eu tinha falado em vídeos anteriores, né? Essa daqui era apenas a amostra, mas nós já temos as roupas de venda ao público conosco. O nosso site já está no ar. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo para você ir lá e comprar peças esportivas. O nosso propósito é incentivar o pessoal a treinar, a praticar esportes, a ir para cima, a seguir em frente, ter alimentação saudável, sono de qualidade, exercício físico, quebrar limites físicos e mentais. E além das roupas de venda ao público que já estão conosco, o site que já está no ar, nós recebemos essa semana as caixas para entrega. E a caixa é essa daqui, Lampert. Ou seja, a sua roupa, quando você pedir, vai chegar na sua casa embaladinha nessa caixa aqui. Roupa. E também lembrar que o nosso suplemento, o suplemento prebiótico da Lampert, também já está pronto e está vindo para nós. Muito provável que essa semana, hoje é domingo, né, dia 1º, essa semana que vem já vai chegar o suplemento para nós. E nós colocaremos no site, colocaremos o produto, né, o suplemento prebiótico no site, e você vai poder comprar, adquirir tanto as roupas esportivas quanto o suplemento prebiótico. Lembrando, para quem não sabe o que é um suplemento prebiótico, a fibra prebiótica, o suplemento prebiótico, é um alimento para as bactérias boas do intestino. E o seu intestino funcionando bem, o teu corpo inteiro funciona bem. Porque o intestino está conectado com tudo. Mas agora, depois desse merchan, depois dessa propaganda para minha própria marca, a Lampert, vamos para o vídeo. Simbora, meus amigos, para falar desse capítulo, capítulo 1175, Nidhogg. Mas antes de a gente começar, precisamos pegar o chapéu do Joy Boy, futuro Rei dos Piratas. Nidhogg, o título desse capítulo. Nidhogg é a serpente da mitologia nórdica, um dragão colossal, que ela rói as raízes da árvore Yggdrasil. E ela também pune adúlteros, quebradores de promessa e assassinos, que são as 3 piores atrocidades dentro da moralidade nórdica, dentro do juízo moral nórdico. Mas ali no contexto do One Piece, Nidhogger escolheu o Loki. Justamente o Oda faz esse paralelo, né? O Loki ser jogado no submundo no seu nascimento, ele está preso no submundo, e a Nidhogg ser uma serpente que ela fica no submundo. Então, dá para entender por que a Nidhogg escolheu o Loki. E ali no começo do capítulo, as crianças chegam em segurança na Vila Oeste, mas os gigantes logo alertam. Ali é perigoso para as crianças, tem que levar elas para outro lugar. O Loki diz que não se importa, justamente porque o Loki ele tem uma energia, uma essência pura, uma essência do bem. Porém, o Nidhogg ele representa o caos, a violência e a destruição. E o Loki ele é meio impulsivo assim, mas no fundo ele é um cara legal. Tanto que o Luffy quer recrutar ele pro bando. Assim como foi o Zoro, né? O Zoro tinha aquela fama de caçador de piratas, de ser um cara mau, de ser um cara que não podia chegar perto. E o Luffy simplesmente não estava nem aí. Queria recrutar o Zoro para a tripulação dele e ponto final, né? Não importava o que os outros iam dizer, o que os outros iam pensar, ou o que os outros pensavam do Zoro. Ele só queria o Zoro para a tripulação dele. E agora com o Loki em Elbaf.
Ali a gente vê as crianças, a gente descobrindo que os espinhos dos Somers, eles são fracos, eles são frágeis em relação ao fogo. Eles não têm resistência ao fogo, ao calor intenso. E ali o Sandy também, né, queimando com a perna dele de fogo, para desenrolar a Nico Robin e poder ajudar o pessoal ali. A Nico Robin avisa ali que não tem tempo para comemoração, porque o bicho está pegando. E todo mundo se pergunta o que é aquilo, o que está acontecendo lá do outro lado da ilha, e o que é aquele hack e aquele rugido que eles estão escutando, que eles estão sentindo. E é Loki, né, com o Nidhogg, a serpente do submundo de Olbaf, a serpente do submundo na mitologia nórdica. As crianças, o Sommerset não desiste, ele fica aliviado, porque na verdade ele não ia receber a culpa das crianças terem morrido, e ele diz que ele ainda pode pegar as crianças, não sei como, né, como que ele vai conseguir fazer isso, sendo que o Nika tá lá, o Loki com o Nidhogg tá lá, olha o poder militar que ele ia ter que enfrentar, o Zoro tá lá, mas ele arma um golpe para matar aqueles que sobreviveram, né, os pais e as crianças sobreviveram, e nesse momento chegou o momento do Zoro brilhar. O Zoro mostrar serviço, de proteger as crianças. As crianças queriam retribuir o favor que os pais delas fizeram. Os pais delas sentiram um amor tão grande por elas que se abraçaram e pularam para a morte junto com elas. E as crianças, emocionadas e comovidas com isso, resolveram, vamos retribuir o favor agora para os nossos pais, para que a gente possa pagar a nossa dívida. Eles têm isso, porque eles são guerreiros. E é legal ver isso. E como eu tinha comentado no capítulo, se eu não me engano foi o 1173, a coisa mais forte do mundo. A coisa mais forte do mundo, quem sabe todo mundo estava pensando, o Oda está falando do Loki. Mas eu penso diferente. Eu penso que o Oda estava querendo dizer a coisa mais forte do mundo, o amor. O amor que um pai sente por um filho. O amor de alguém que dá a vida por outra pessoa. Jesus disse, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelo outro. E a gente vê isso no amor dos pais pelos filhos. E o amor, para mim é isso que o Oda estava querendo dizer. O amor, a coisa mais forte do mundo, a coisa mais poderosa do mundo, é o amor. E, então, o Zoro brilha ali, ele, com a espada dele, com o santuário dele, ele dispersa os espinhos, as crianças estão intactas, sãs e salvas, graças ao Zoro, ao grande Zoro. E o Luffy, para finalizar, dá um Gomu Gomu no Down Thor Rifle, um projétil do trovão branco bem no corpo inteiro, né? Porque é um soco gigante do Somers. O Somers quebra seus dentes e cai desmaiado ali mesmo com o poder dele, né? De dragão, de Cavaleiro de Deus, ele cai desmaiado ali e já perdeu a noção, não consegue mais falar direito, ali no balão do mangá mesmo aparece, né, a fala estranha dele. E é isso, essa é a primeira parte do mangá, né, que aconteceu com o momento épico tanto do Luffy quanto Nika, né, tanto quanto o Zoro. Então, meus amigos, chegou o momento de dar destaque para ele, Loki, aquele que foi escolhido. O mangá aparece ali o Gaban pensando, relembrando a história que o Jaru contou para ele e para o Shanks, do que era a lendária fruta de Elbaf, que era o tesouro de Elbaf é uma Akuma no Mi. Ariori no Mi, modelo Zoan Mítica Nidhogg. E ele explica que por gerações essa árvore, esse tesouro não foi alcançado, não porque os gigantes proibiram que alguém chegasse aquele tesouro, a fruta, a Ryo no Mi modelo Nidhogg, mas porque ninguém conseguia fazer isso, porque não era uma tarefa fácil. Porque Ragnir, o Ratatoskr, que é o Ragnir ao mesmo tempo, estava guardando a fruta. E a não ser que alguém se provasse digno, ninguém ia chegar àquela fruta. Precisaria passar pelo Ragnir primeiro. E a fala,
depois de intermináveis eras, Ratatoskr, o guardião da fruta da Ryo no Mi, modelo Nidhogg, escolheu Loki. Por quê? Porque Loki ele é um guerreiro gigante de altura colossal, ancestral. O Jaru mesmo explica. Dependendo do tamanho da pessoa, é o potencial da fruta. Se um humano comer, vai ter um certo potencial. Se um gigante comum comer, vai ter outro potencial. Se um gigante ancestral, da linhagem ancestral, como Loki comer, vai ter o potencial máximo desperto. E a fruta escolheu o Loki por conta disso. Porque ela só poderia ter o seu potencial máximo desperto se algum gigante da linhagem ancestral comesse. No caso, Loki. Loki foi o escolhido. E fazendo paralelo do One Piece, da saga do arco de Elbaf com a mitologia nórdica, Nidhogg é uma serpente colossal, a maior serpente do mundo. Ela fica em Niflheim, que é o submundo, fica na base da árvore Yggdrasil. E Ratatoskr é o esquilo que vai da Nidhogg até o topo da árvore coruja para trocar insultos entre eles, porque os dois se odeiam. E Nidhogg rói as raízes da árvore Yggdrasil. E também é a serpente responsável por punir adúlteros, assassinos e quebradores de promessas, quebradores de juramento. Assim fazendo esse paralelo entre o mundo de One Piece e a mitologia nórdica. Algo que o Oda criou. Então, Loki é gigantesco com a fruta. E ali no final, bem no finalzinho do mangá, Imu reconhece e diz: então tu estavas aqui o tempo todo, Nidhogg. E lembrando lá do mural em Elbaf, que os chapéus de palha viram, que tinha aqueles desenhos, 3 desenhos, né, relatando, Nidhogg aparecia. E o Frank, ele estava tampando Nidhogg. Nidhogg estava sendo tampado pelo Frank, mas era Nidhogg. Tanto que o Imu reconhece. E agora aparece a profecia de Elbaf, o deus do sol em cima da Nidhogg. Fora ainda a lenda que o Jaru também contou, que o deus da guerra, que impunha o Ragnir, acompanhado do seu esquilo fiel, o esquilo da neve, o esquilo do inverno, Ratatoskr, pelejava contra o deus do sol. O deus da guerra usava o martelo para pelejar contra o deus do sol. Então vemos aí o alvorecer, o amanhecer de 2 grandes deuses. O deus da guerra, incorporado por Loki, e o deus do sol, o Nika, incorporado por Luffy. 2 guerreiros que lutarão juntos contra Imu, contra aquele que controla o governo mundial, para a libertação mundial e para alcançar o One Piece, a realização de todos os sonhos deles e dos demais tripulantes. Então é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Nos vemos na próxima semana. Na próxima semana, dia 8, tem novo capítulo. E eu também estou assistindo o anime. Vou assistir o episódio 1149, então, ou seja, faltam 7 episódios para eu terminar de assistir. Então eu estou muito próximo. Daí no mês que vem, quando começar a saga de Elbaf no anime, eu vou estar pronto para fazer os vídeos, tanto do capítulo quanto do episódio do anime. Eu ter mais conteúdo e eu espero ver vocês lá. Eu espero que vocês realmente se inscrevam, deem um joinha, né? Aquela curtida básica, compartilhe com amigos para fortalecer a nossa tripulação e para a gente alcançar o One Piece junto, para nós conquistarmos o mundo juntos. Porque não tem graça conquistar o One Piece sozinho. Eu quero ter amigos para que eu possa conquistar junto comigo. Então tá, meus amigos. Até mais. Até a próxima. Falou. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus.